sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Larissa e eu moro aqui no Canadá. Se você chegou nesse canal através desse vídeo, te convido a vir aqui embaixo se inscrever pra fazer parte da nossa família. Bem, nesse mês de setembro eu completei 6 meses de Canadá e no vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês como foi a minha experiência. Oi, boa noite família. Larissa filme esse vídeo, mas eu estou muito cansado porque eu trabalho hoje. Tchau. Participação especial, Brandon Murphy. Família, família, família. Estamos no mês de setembro e eu comemorei no dia 5 aí, ó, o meu 6º mês aqui no Canadá. Então foram 6 meses aí de muitas loucuras que aconteceram comigo e eu quero dividir um pouquinho aqui com vocês. Nós chegamos aqui no Canadá no dia 5 de março de 2020. Pra quem não sabe, março aqui ainda é inverno, então tava bem frio, mas graças a Deus não tava aquele inverno rigoroso. Nós pegamos mais o finalzinho do inverno, então tava frio, mas não aquele frio que te mata, era um frio que você consegue sobreviver. Assim que nós chegamos, nós fomos pra casa da avó do Brandon e a gente ficou muito feliz em vê-la, porque quando o Brandon viajou pro Brasil em outubro de 2019, a vozinha dele já tava bem doente e ele tava com muito medo dela vir a falecer enquanto ele estivesse no Brasil. Mas graças a Deus, quando a gente voltou aqui pro Canadá, ela ainda tava viva. Bem, a gente chegou aqui, acho que era numa quinta-feira, a gente foi pra casa da avó dele, a gente ficou lá por um tempo, não ficamos o dia inteiro e viemos logo aqui pra nossa casa em Alliston. Pra quem não sabe, Alliston fica mais ou menos uma hora e um pouquinho aí de Mississauga, que é onde a avó do Brandon morava. Nós chegamos aqui em casa, então a gente foi direto pro Walmart fazer compras. Já tem vídeo aqui no canal mostrando nossas primeiras compras de casa, vou deixar linkado aqui pra vocês. Fizemos as nossas comprinhas, chegamos em casa, tentamos dar uma ajeitada aqui nas coisas mais ou menos, mas não ajeitamos muita coisa não. E fomos dormir e descansar porque a gente tava bem cansado. Na sexta-feira a gente tinha marcado de voltar na casa da avó do Brandon, que a gente ia reencontrar a família inteira lá, pra gente bater um papo e contar sobre a nossa lua de mel e tal. E mostrar pra avó do Brandon também as fotos do casamento, as fotos da nossa viagem, porque como ela tava doente, ela não conseguiu ir ao Brasil pro nosso casamento. Bem, isso foi na sexta-feira, a gente se reuniu, tava todo mundo bem, todo mundo feliz. E quando foi segunda de manhã, a gente recebeu uma ligação bem cedinho, assim, da mãe do Brandon. Tá ficando com a avó dele lá, cuidando dela, falando que tinha que levar ela pro hospital, que ela não tava bem. E aí, eles levaram ela pro hospital e a avó dele faleceu. Então, a gente já chegou aqui acontecendo isso, sabe? A gente nem tinha bem chegado aqui, gente. A gente chegou na quinta e a avó dele faleceu na madrugada de terça pra quarta. E foi, assim, bem triste, sabe? Porque é sempre triste quando alguém morre, né? Mas a gente tava muito grato que a gente teve a oportunidade de vê-la antes dela partir, né? Ela esperou, gente. Ela esperou o Brandon chegar aqui pra ela poder ir embora, sabe? Eu fiquei muito feliz que deu tempo dele se despedir dela. E, gente, a gente deu muita sorte mesmo, sabe? Porque quando a gente chegou aqui, tava ainda no comecinho do coronavírus e eles não estavam ainda com muitas restrições, sabe? Então a gente conseguiu ao hospital, conseguimos ficar lá com a avó dele, ela tava internada, a gente conseguiu ficar com ela o dia inteiro. A gente até passou a noite lá com ela na madrugada que ela faleceu. E a gente deu muita sorte, foi muito Deus mesmo. Porque uma semana que passou, gente, eles fecharam tudo por causa do coronavírus. E a gente não tava conseguindo mais ficar no hospital. Então a gente deu sorte até nisso, sabe? Deu sorte de ter conseguido chegar a tempo de se despedir dela. E também a tempo de poder ficar com ela no hospital pra ela não ficar sozinha aí nos últimos dias de vida dela. Como eu disse, a gente chegou aqui, tava no comecinho do coronavírus. E não tava, tipo, a gente tava ouvindo sobre o coronavírus e tal, que tava se espalhando, mas não tava assim, não tinha nada acontecido ainda, sabe? Eu lembro que a gente foi levar a mãe do Brandon ao médico e daí a gente foi tomar café e naquele mesmo dia o governo soltou uma nota falando que os restaurantes não poderiam receber as pessoas mais. As pessoas só poderiam ir ao restaurante comprar comida e ir embora, ou então pedir a comida e eles entregarem em casa, que você não podia ir ao restaurante, sentar e comer. A gente deixou a mãe do Brandon, ela foi no dentista, na verdade, a gente deixou a mãe do Brandon no dentista e daí a gente foi tomar café e a gente entrou assim no restaurante que a gente viu e a moça falou assim, olha, vocês vão ter que pedir a comida e levar, porque o governo soltou uma nota falando que se a gente deixar alguém comer dentro do restaurante, a gente vai levar uma multa de $20 mil. Então foi aí que o negócio já começou a ficar assim, sério mesmo, sabe? Que aí eles estavam começando a implementar a quarentena. Oi, gente. Hoje o governo fazer pessoas não pode para restaurantes e cinema e outras coisas porque coronavírus. Mas Larissa, eu agora comi em um restaurante, mas não pode comer aqui, comprar e sair porque eu não posso comer aqui.
E nessa mesma semana nós começamos a quarentena. O governo falou que era pra gente ficar em casa, que era pra todo mundo não ir trabalhar, começar a usar máscara. E aí eu meio que dei uma pirada, sabe? Porque eu tava aqui em outro país, eu tinha acabado de me mudar, tinha deixado a minha família toda pra trás. E aí começa uma pandemia mundial. Vou ser sincera com vocês que eu fiquei meio desesperada. Eu fiquei com muito medo, porque eu vim pra cá com meu visto de turista pra poder dar entrada no meu visto de residente permanente. E com isso eu fiquei com muito medo de pegar o coronavírus, porque como eu sou turista, eu não tenho direito a ir ao hospital, sabe? Se eu tiver que ir ao hospital, eu tenho que pagar, não tenho direito à saúde pública do Canadá ainda. Então eu tava com muito medo, morrendo de medo de pegar o coronavírus. Por quê? Porque eu tava com medo de morrer, e segundo, eu tava com medo de, se eu tivesse que ir pro hospital, que eu ia ter que pagar uma fortuna por conta disso. Porém, graças a Deus, a gente ficou sabendo que o governo do Canadá, ele se disponibilizou a ajudar as pessoas que estivessem aqui, mesmo as pessoas que estivessem como turistas, as pessoas que não estivessem com plano de saúde, que elas poderiam ser tratadas pelo coronavírus, graças a Deus. Eu cheguei aqui no Canadá, eu tava toda empolgada, sabe, assim, achando que eu ia fazer várias coisas legais. E aí passou, tipo, 2 semanas e a gente teve que ficar de quarentena. E aí eu não podia sair pra lugar nenhum, eu só podia ficar em casa. E eu tava com medo de pegar coronavírus, eu tava com medo de alguém da minha família no Brasil pegar o coronavírus, acontecer alguma coisa eu estando longe, sabe? Então eu tava bem desesperada. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas meu marido é autônomo, ele trabalha com casamentos. A maior parte da renda dele vem de casamentos. E daí, por conta da quarentena, as noivas começaram a ficar desesperadas e eles começaram a cancelar o casamento. E aí, com as noivas cancelando o casamento, o que acontece? A gente fica sem dinheiro. Então, eu lembro que pra mim foi muito, muito difícil essa parte, porque o Brandon tava aqui desesperado também por causa do negócio dele, sabe? Sem saber o que ia acontecer. E as noivas estavam desmarcando o casamento, sabe? Estavam postergando o casamento pro ano que vem. E daí a gente tava ficando sem dinheiro. Eu lembro que teve um dia que eu fui pro banheiro pro Brandon me ver e eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu falei assim, como que a gente vai sobreviver? Meu marido não tá trabalhando, eu não tenho um tostão no bolso, tô num país diferente, a gente precisa comer, precisa fazer as coisas e não tem dinheiro, sabe? E eu fiquei muito, muito, muito desesperada mesmo, sabe? Eu lembro que eu chorei aquele dia, chorei. E eu também não tinha ninguém pra desabafar, porque eu não queria falar com meu marido, porque ele já tava tenso e triste, porque ele sabia que ele me trouxe do Brasil pra cá, que ele tem essa responsabilidade de cuidar de mim, pelo menos agora, enquanto eu não posso trabalhar. Porque quando você vem pra cá com visto de turista, você não pode trabalhar, você tem que esperar até sair a sua residência, que demora muito tempo até você poder arrumar um emprego. Imagina, ele me tirou da minha casa, me trouxe pra cá, e daí ele não sabia se ia ter como sustentar a gente, sabe? Então ele já tava nervoso, sabe? Ele já tava assim, estressado por conta disso, então eu não queria trazer mais estresse, sabe? Mais preocupação pra ele. E também eu não podia falar com ninguém do Brasil, porque eu não queria que eles ficassem preocupados, né? Porque já tava todo mundo triste que eu tava aqui, todo mundo preocupado, não sabendo como que ia ser, né? Com essa conta de coronavírus, também por eu estar longe. E daí eu não queria acrescentar ainda esse fato, tipo, ah, mãe, então, meu marido não tá recebendo nenhum centavo, a gente não sabe o que a gente vai fazer, se vai ter comida, se não vai ter. Não, né? Então eu tava segurando tudo pra mim, e daí teve uma hora que eu não consegui, que aí eu fui pro banheiro e chorei. E aí eu lembro que eu orei pra Deus, falei assim, meu Deus, me ajuda a confiar em ti, sabe? Porque nessas horas, gente, não tem o que você fazer, sabe? Eu só orei, pedi pra Jesus me ajudar e me iluminar e me dar paz, sabe? Me ajudar a descansar e confiar nele. Foi isso que eu falei assim, Jesus, me ajuda a confiar em ti, porque não tem outra solução. Essa situação tava fora do nosso controle, não tinha como a gente fazer nada, então a única coisa que eu podia fazer era orar, pedindo a ajuda de Deus, pedindo pra que ele me desse pelo menos a paz e eu conseguisse confiar nele, que ele provia todas as coisas por mim, sabe? Eu lembro que eu peguei a Bíblia e comecei a ler todas as passagens que falava que Deus cuidava da gente. Tem aquela passagem que fala, tipo, pra não se preocupar nem com comida, nem com bebida, né? Porque ele provê. E daí eu lembro que eu peguei a Bíblia e comecei a ler. E comecei a ler esses versículos toda hora, relia. Colocava uns hinos também que falava que Deus é provedor, que ele abre porta onde não tem porta, entendeu? Essas coisas pra dar um gás aí, pra ajudar a gente a ficar, né, confiar em Deus. Então aí eu me joguei nisso, sabe? E realmente confiei em Deus que ele ia prover pra gente. Glória a Deus, ele proveu. Glória a Deus. Assim como aí no Brasil teve esse auxílio que o governo deu pra vocês, aqui também no Canadá o governo deu um auxílio pras pessoas que não estavam trabalhando e graças a Deus o Brandon conseguiu esse auxílio. O auxílio foi de $2.000 por mês, o que ajudou a gente bastante. Ai, meu Deus, esqueci de um detalhe importante. Assim que a gente chegou aqui, o Brandon tava precisando comprar algumas câmeras novas pro serviço dele, fazer um upgrade das coisas, e ele usou todo o fundo emergencial que ele tinha, gente, pra comprar as câmeras. Então, ele gastou esse dinheiro porque, tipo,
ah, não tem problema, eu vou fazer mais casamento, a gente coloca esse dinheiro que vai entrar no fundo de emergência. Só que daí veio o coronavírus e a gente ficou sem nada, tipo, o fundo de emergência a gente não tinha. Nossa, o Brandon se sentiu muito culpado também porque ele fez isso, sabe? Porque se ele não tivesse gastado o fundo de emergência, a gente ia estar bem, sabe? Porque a gente tinha um dinheiro aí pra sobreviver por alguns meses. Porém, como ele gastou esse dinheiro todo comprando equipamentos novos, ele ficou tipo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Mas graças ao meu bom Deus, que o primeiro-ministro do Canadá, que é tipo o presidente, mas aqui chama de primeiro-ministro, Justin Trudeau, ele deu aí um auxílio pra gente de $2.000 e a gente conseguiu sobreviver. Graças a Deus, o dinheiro não é mais o problema, mas agora nós temos um novo problema chamado tédio. Aqui, gente, a quarentena foi quarentena mesmo. Eu sou muito grata a Deus por ter passado a quarentena aqui, por poder presenciar, vivenciar isso, porque se alguém me contasse, eu não ia acreditar, gente. Sério. Assim que o governo mandou a gente ficar de quarentena e deu as regras pra gente, no mesmo dia, gente, no mesmo dia todo mundo começou a seguir as regras, sabe? Você não via ninguém andando pela rua. Quando a gente saía pro mercado, você passava pelas casas e vocês viam todos os carros ali na frente de casa, porque eles não guardam carro na garagem. E dava pra você ver que o povo realmente não tinha ido trabalhar, que o povo tava em casa respeitando, sabe? Quando você ia pra algum mercado, porque aqui as únicas coisas que estavam funcionando eram mercado, farmácia e hospital. E tipo algumas lojas de construção também. O resto tava tudo fechado mesmo. Todas as lojas, restaurantes. Os únicos restaurantes que estavam abertos eram de fast food que tinham drive-thru, que aí você podia pedir a comida e pegar sem precisar entrar no restaurante. Mas era muito legal, sabe? A gente vê, tinha todo um sistema. Eu postei muita coisa lá no meu Instagram. Quem não me segue, perdeu, porque eu postei bastante coisa mostrando como era o mercado, como que eles organizaram as coisas. E era tudo muito organizado, sabe? Olha a fila pra entrar no Walmart. A gente tá aqui na chuva esperando pra poder entrar e tem que ficar com distância das pessoas, ó. Na porta do supermercado tinha 2 pessoas lá controlando a quantidade de pessoa que entrava. Daí você entrava, eles higienizavam todos os carrinhos. Você entrava no supermercado, entre os corredores assim do supermercado tinham setas. Olha, gente, que eles colocaram, ó, essas setinhas aqui, ó, que quer dizer que você só pode vir nessa direção. E essas fitas são pra cada pessoa ficar em uma delas, pra manter a distância. E ali, ó, tem a outra fita que você pode entrar aqui. Aqui você não pode entrar, só pode sair. Gente, que doido. Olha o Brandon fazendo brasileirice. Olha ele ali, ó, tá andando pra trás. Show them, babe. Jesus. Segue a seta, Brandon. Ó, tá vendo? Ah, é muito próximo de esperar. Todo mundo respeitava a gente. Tipo, se eu tava na frente da pessoa e eu parava lá pra pegar alguma coisa e eu queria ler os ingredientes, a pessoa ficava atrás, tipo, de boa, me esperando, sabe? Não ficava me apressando, não cortava fila, ficava bonitinho lá. E eu achei isso o máximo. Aqui, graças a Deus, o governo colocou as regras e as pessoas seguiram as regras, sabe? Bom dia, gente. O Estado mandou a gente usar máscara porque falou que protege mais. Mas olha a máscara que o Brandon tá. E aqui, Brandon. Eles mandaram a gente usar as máscaras que tem em casa, que não é pra comprar. Aí tinha essa e essa. Já bem. Então, com isso, o coronavírus ele não se espalhou muito. Só que aí, como a gente tava respeitando a quarentena, infelizmente a gente ficava com muito tédio, porque não tinha nada pra gente fazer, tipo, nada mesmo, sabe? Olha, gente, a gente resolveu sair pra dar uma caminhada. Eu não tenho um ser vivo aqui na rua. Teve gente que me perguntou, tipo, Larissa, mas você não tá usando máscara aí? Não precisa, gente, não tem ninguém na rua, entendeu? A gente já mora numa cidade pequena que não tem muita coisa pra você fazer. E as únicas coisas legais que tinham, tipo cinema, ou ir ao shopping, aqui na verdade nem tem shopping, né? Mas sei lá, em alguma loja, ir a um parque, você não podia fazer porque tava tudo fechado. E isso daí tava me dando muita agonia, gente, muita agonia mesmo. Porque eu tava ficando o dia inteiro em casa, tava um frio, sabe? Tava com saudade da minha família e eu não tinha nada pra fazer. Daí, eu tive a brilhante ideia de fazer o quê? Começar o meu canal no YouTube, gente. Aí eu fiquei muito empolgada, falei assim, ah não, agora eu vou
começar mesmo meu canal. Eu sempre tive vontade de começar um canal, então eu falei assim, agora eu tô com tempo, eu vou começar um canal no YouTube, que é bom que mata o meu tempo ocioso e também ajuda a minha família a se sentir mais perto de mim. Então foi aí que eu comecei o meu canal. Eu quero muito agradecer vocês que se inscreveram no meu canal, gente. Muito obrigada. A gente tá quase aí batendo a meta de 500 inscritos e eu tô tipo... mal posso acreditar. Se inscreva no canal aí embaixo, gente, pra gente chegar logo nesses 500 inscritos que eu tô muito empolgada. Bem, estava eu lá toda feliz fazendo meu vídeo no YouTube, postando, toda feliz da vida, até que eu recebo o quê, gente? Eu recebo uma mensagem do meu professor da faculdade. Pra quem não sabe, eu fazia faculdade lá do Brasil, daí eu terminei de fazer todo o curso, mas eu não tinha feito ainda o meu TCC, porque eu não tinha dado tempo de eu terminar por causa do meu casamento e tal, eu me enrolei, não consegui terminar o TCC a tempo. Daí, eu fiquei de voltar ao Brasil em novembro pra poder apresentar o meu TCC. Então eu teria esse ano todo aí até novembro pra eu poder fazer meu TCC. E daí eu ia voltar ao Brasil pra poder apresentar. Mas, gente, eu não tava nem estudando nada, porque eu tava aqui no Canadá, gente. Vê se eu ia querer parar pra estudar pra fazer TCC, gente. Não, eu não ia, né? Daí eu abri a mensagem dele, né? Ele perguntou, oi, Larissa, como você tá? Que não sei o que, que não sei o que lá. Eu falei assim, professor, eu tô bem, o senhor? Blá, 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 blá. Daí ele me falou que por conta do coronavírus, as aulas não tinham voltado. E eles estavam com esse projeto de fazer algumas aulas online e que os alunos que estavam pra se formar podiam apresentar o TCC online. E ele perguntou se eu queria fazer isso. Daí eu falei assim... claro que eu quero. Por quê, gente? Porque apresentar online é bem melhor do que apresentar ao vivo, né? Online você apresenta pra quê? Você não tá nem enxergando ninguém, porque ninguém liga a câmera. Agora, ao vivo, tá aquelas cabeças tudo na sua frente. Aí dá nervoso, né? Eu falei assim, não, professor, vamos sim, vamos fazer esse TCC. Só que ele falou assim pra mim, tá, tudo bem, mas aí a gente tem uma data, tá bom? A gente tem que apresentar até em agosto. Daí eu falei assim, ai meu Deus... agosto? Era maio, gente, era finalzinho de maio. Eu não tinha quase nada de TCC. Como que eu ia fazer um TCC do finalzinho de maio pra entregar em agosto? Me fala. Eu falei assim, professor, vamos fazer esse negócio aí. Tô na merda. Posso falar merda? Tô na merda mesmo, né? Já que eu tô na merda, vamos lá. Vamos se jogar de cabeça. Daí, gente, o que aconteceu? A Larissa saiu do TED total, fazendo nada, só dona de casa bonitinha, pra virar youtuber e aluna fazendo TCC. Então eu tive aí nesse meio tempo, gente, que intercalar entre gravar vídeo pro YouTube e fazer o meu TCC. Então eu tava ficando meio pirada, porque eu tinha que gravar o vídeo, editar o vídeo, fazer a capa do vídeo, tinha que postar no Instagram fazendo propaganda do vídeo e ao mesmo tempo eu tinha o quê? Que ler um bando de livro pra fazer o TCC, chato pra caramba. Tinha que fazer reunião com o professor, digitar o TCC, que misericórdia, como que é chato digitar o TCC. E ainda, gente, um detalhe muito importante, eu sou uma esposa dona de casa, né? Então eu tinha que fazer isso tudo e ainda cuidar da minha casa, fazer almoço, cuidar do meu marido, coisa mais linda do mundo. Então, aí entre maio e agosto foi meio punk, sabe? Eu fui tipo, não, vamos lá, vamos fazer esse TCC, vamos fazer esse YouTube aí crescer, vamos postar vídeo, vamos fazer tudo bonitinho, porque eu quero terminar isso logo. Gente, eu nem acredito que eu consegui, gente. Eu consegui. Eu fiz o meu TCC, apresentei o meu TCC, gente. Fui aprovada. Glórias a meu Deus. Obrigada, Jesus Cristo. E agora eu tô livre, gente. Estou livre, livre estou. Eu fiz meu TCC dia 28 de agosto. Eu entreguei ele, tipo, no último dia que eu podia apresentar, gente. No último dia eu apresentei, porque eu não tava conseguindo terminar. Eu terminei meu TCC na segunda-feira, entreguei pros professores. Daí eu apresentei na sexta, tive que estudar tudo, arrumar um monte de erro que tinha lá. Apresentei na sexta e graças a Deus deu tudo certo. Agora que eu estou livre desse fardo chamado faculdade, eu tô aí tentando achar novos planos e objetivos pra minha vida, né? Porque a nossa vida precisa ter planos e objetivos, pois senão a gente não vai pra frente. Tô tentando descobrir o que eu quero ser, o que eu quero fazer. Enquanto isso, eu tô aqui cuidando da minha casa ainda. Tô com vários projetos aqui pro YouTube, pro Instagram também, sabe? Que eu quero fazer várias coisas legais. Só tô tentando pegar um ânimo aí, porque eu dei uma desanimada, mas agora eu tô com tudo, gente. Em nome de Jesus, eu tô com tudo. E eu vou vir com tudo e vai dar tudo certo. Mas foi isso, gente. Esse aí foi um vídeo aí que eu tentei explicar mais ou menos pra vocês como foram esses 6 meses aí de Canadá. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conhecido aí um pouco mais sobre a minha vida, que tenham se sentido mais próximos de mim. Não se esqueça de deixar um joinha se vocês gostaram, um comentário aqui embaixo pra mim, gente, porque é muito importante pro meu canal, sabe? Se você deixar um like, se você deixar um comentário aí, porque aí o YouTube entende que vocês gostam do meu conteúdo, ele manda pra mais pessoas, aí mais pessoas têm acesso ao meu vídeo, aí se inscreve no canal e a gente chega a 1000 inscritos. Daí, quando chegar a 1000 inscritos, o que vai acontecer?
a gente vai ter aí o vídeo de como eu e o meu marido maravilhoso, coisa mais linda do mundo, nos conhecemos. Então não se esqueça de enviar esse vídeo pra todo mundo que você conhece, se inscreva aqui no canal, deixe muito amor aqui, seja faça parte da nossa família maravilhosa. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima!